Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e no vídeo de hoje nós vamos trabalhar a resolução de questões da banca FUMARC. Separei algumas questões de provas passadas da banca para a gente exercitar não só entendendo melhor o perfil da própria banca, como também revisando alguns temas importantes para os concursos de educação física de uma forma geral. Antes de iniciar o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal e deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver em nossas aulas. Se você tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Como técnico esportivo, na grande maioria das vezes, você é responsável pela prestação de primeiros socorros aos atletas lesionados. As assertivas abaixo se referem a ações que podem ser prestadas por você. Então vamos lá. Primeiro item. A obstrução de uma via aérea corta o fluxo de oxigênio para o corpo e deve ser tratada com a manobra de Heimlich. E aí, perfeito, né? Quando a gente fala de uma obstrução de uma via aérea, normalmente a gente está falando de um engasgo, né? Então a gente tem uma obstrução de uma via aérea que pode ser por inúmeros objetos, né? Ou até mesmo em uma situação de atividade física, a pessoa pode acabar se engasgando e aí a principal manobra, né? O principal primeiro socorro para esse caso é justamente a manobra de Heimlich, aquela que você se posiciona atrás do indivíduo, posiciona as mãos, né, próximo aqui ao diafragma e faz força justamente para que essa via aérea seja desobstruída e assim o indivíduo consiga respirar normalmente. Então, primeiro item já é perfeito, verdadeiro. Segundo item, sempre que o atleta apresentar hemorragia pelo nariz, faça-o sentar, aplique uma pressão suave tamponando as narinas e oriente-o a ficar com a cabeça inclinada para trás. E aí o item está quase todo certo, porém um detalhe o torna falso. Quando a gente fala de hemorragia pelo nariz, e aí de fato muito comum, né, na prática, principalmente de esportes coletivos, né, no basquete, no handebol, no futebol, pode ocorrer o contato e aí acabar sangrando o nariz. De fato, a gente tem alguns primeiros socorros nesses casos. Fazer a pessoa se sentar realmente é uma das possibilidades. Aplicar uma pressão suave, tamponando as narinas, né, tentando controlar minimamente essa hemorragia e fazendo com que o indivíduo respire pela boca durante esse período também é uma possibilidade. Porém, o ideal é fazer com que o indivíduo fique com a cabeça inclinada para frente e não inclinada para trás. O fato de ficar com a cabeça inclinada para trás enquanto está com hemorragia pelo nariz pode acabar fazendo com que o indivíduo se engasgue com o sangue, né? Então a ideia é que esse indivíduo fique com a cabeça inclinada para frente, justamente para evitar que o sangue possa adentrar aí as vias aéreas, né? Então, de fato, a gente tem algumas possibilidades que são corretas, né? Fazer o indivíduo sentar, aplicar uma pressão suave, tamponando as narinas, porém, o ideal era ficar com a cabeça inclinada para frente, não para trás. Então, até agora, item 1 é verdadeiro e item 2 é falso. Terceiro item, em lesões com hemorragia, após ter retirado algum objeto entranhado, aplique bandagens que devem ser retiradas quando ensopadas de sangue da ferida. Se o atleta estiver com muita dor, dê aspirina para aliviar. E aí, diferente do segundo item, né, que tem alguns pontos que são verdadeiros, se um detalhe que torna o item incorreto, esse item é basicamente todo incorreto, né? Quando a gente fala em lesões com hemorragia, o ideal não é retirar o objeto que esteja entranhado, porque pode acabar trazendo uma hemorragia ainda maior, né? Tem que deixar aí, nesse caso, a retirada desse objeto para profissionais realmente qualificados, né, para um ambiente que seja propício para a retirada desse objeto. Então, primeiro ponto que já torna o item falso. Segundo, as bandagens que são utilizadas para controlar essa hemorragia não devem ser retiradas quando ensopadas de sangue. A ideia é que se a bandagem ficou ensopada de sangue, coloque outra por cima, né? Um pano, uma gaze, justamente por cima
dessa outra bandagem, porque a partir do momento que você retira a bandagem para colocar outra, basicamente reinicia aí o processo de coagulação naquela ferida, né, naquela hemorragia. Então a ideia é que a gente mantenha a bandagem e vá colocando outras à medida que essas bandagens vão ficando ensopadas de sangue. E por último, se o atleta estiver com muita dor, dê aspirina para aliviar. Na verdade, a aspirina, popularmente falando, ela torna o sangue mais fino, né? Ela traz uma dificuldade para a coagulação. Então, se a gente está tendo hemorragia, o ideal é que a gente tenha a coagulação e não a dificuldade para coagular o sangue, que é o caso que a aspirina traz, né? Então, de fato, todos os tópicos que o item 3 trouxe acabam tornando o item incorreto. Até agora, item 1 verdadeiro, itens 2 e 3 falsos. Item 4, o PRGCE, proteção, repouso, gelo, compressão e elevação, é benéfico para quase todos os tipos de lesões musculoesqueléticas, e aí verdadeiro, né? Inclusive em inglês a gente tem a palavrinha PRICE, né? Que é PRICE, Protection, Rest, Ice, Compression and Elevation, justamente proteção, repouso, gelo, compressão e elevação. São justamente os primeiros socorros pensando em lesões musculares. Proteger a área, repousar, colocar gelo, comprimir e elevar o membro, né, que for afetado com uma lesão musculoesquelética. Então, item 4, perfeito. Item 5, em casos de picada de inseto, para minorar os danos, tente limpar a área envenenada e aplique gelo para diminuir o inchaço e a circulação na área. Também são, de fato, alternativas, né, de primeiros socorros pensando em picadas de inseto. Então, também verdadeiro. Nesse caso, nós vamos ter os itens 1, 4 e 5 verdadeiros e itens 2 e 3 falsos. Então, como ele pede os itens corretos, né, estão corretas apenas as proposições 1, 4 e 5. Nesse caso, item B é o item correto dessa primeira questão. Segunda questão, no cenário histórico da educação física, jogos e brincadeiras, de uma forma ou de outra, sempre estiveram presentes nas suas aulas. Mas esta presença esteve ligada quase que exclusivamente ao praticar esses jogos. Hoje é fundamental que eles sejam tratados nas diferentes dimensões do conteúdo que estão destacadas na coluna da esquerda. Associe essas dimensões às habilidades citadas na segunda coluna. Então, na coluna da esquerda, a gente tem dimensão conceitual, atitudinal e procedimental, que de forma resumida a gente vai ter na dimensão conceitual o saber, né, os conceitos, a teoria propriamente dita, a história de forma mais abrangente. Na dimensão atitudinal, a gente tem o saber ser, que são os valores, né, o respeito, a cooperação, a solidariedade, a ética e enfim. E por último, a dimensão procedimental, que está relacionada ao saber fazer, a vivência, a experimentação, a prática propriamente dita. Então, a partir disso, a gente vai relacionar com a coluna da direita. Primeiro, entender o jogo na perspectiva do lazer e da qualidade de vida. Então, nesse caso, como a gente tem entender o jogo, né, compreender, conhecer o jogo, tanto na perspectiva do lazer como da qualidade de vida, a gente vai ter uma dimensão conceitual do conteúdo, né? A gente vai buscar entender esse jogo. Então, nesse caso, o primeiro item da segunda coluna vai ser o número 1. Segundo, vivenciar diferentes formas de jogos e brincadeiras, como a gente está falando da vivência, né, da prática propriamente dita desses jogos e brincadeiras, nós estamos falando da dimensão procedimental. Então, até agora, 1 e 3. Terceiro item, identificar valores céticos nos jogos e brincadeiras. Nesse caso, estamos falando da dimensão atitudinal, número 2. Quarto item, conhecer jogos e brincadeiras de outros tempos. Então, a partir desse momento que a gente conhece, né, que a gente faz esse resgate histórico, nós estamos falando da dimensão conceitual dos conteúdos, número 1. E por último, recriar materiais para a vivência de jogos e brincadeiras. Então, nesse caso, como a gente realmente está recriando materiais, né, criando materiais para vivenciar
os jogos e as brincadeiras, nós estamos falando do procedimento em si, do saber fazer, da dimensão procedimental. Então, nesse caso, nós vamos ter números 1, 3 e 2 e depois conhecer os jogos e brincadeiras. Número 1 novamente e número 3. 1, 3, 2, 1, 3. Nesse caso, nós vamos ter item B também correto dessa segunda questão, né? 1, 3, 2, 1 e 3. Terceira questão. É sabido que o treinamento físico organizado e sistematizado pode acarretar adaptações orgânicas no indivíduo. No entanto, o mesmo treinamento realizado por dois indivíduos semelhantes não necessariamente provocará a mesma resposta fisiológica em ambos. Neste caso, qual princípio do treinamento é evidenciado? E aí uma típica questão sobre treinamento esportivo, mais especificamente sobre o principal tópico cobrado nos concursos de educação física sobre o treinamento esportivo, que são os princípios do treinamento esportivo. Nesse caso, como ele está falando de um mesmo treinamento realizado por dois indivíduos semelhantes, não necessariamente esse mesmo treinamento vai trazer a mesma resposta fisiológica nesses dois indivíduos. Isso se dá pelo primeiro dos princípios do treinamento esportivo, que se chama princípio da individualidade biológica. Nesse princípio, a gente vê, né, que cada indivíduo é formado por dois componentes. Um componente genotípico e um componente fenotípico. Então a gente vai ter manifestações genéticas do indivíduo, né? Para formar o indivíduo a gente tem manifestações genéticas que, inclusive, se forem indivíduos gêmeos, né, a gente vai ter muita semelhança genética, praticamente idênticos, né, em alguns casos. Porém, a gente, como tem também o componente fenotípico, que são as manifestações do ambiente no indivíduo, com isso a gente tem aí uma diferença a partir do princípio da individualidade biológica, né? Então, dependendo das vivências do indivíduo, dependendo de quanto ele treina, de como é a sua alimentação, de como é o seu nível de estresse, o seu sono, a sua rotina, então tudo isso vai compor esse componente fenotípico do indivíduo, né? Como o ambiente influencia nessa biologia, né? Nessa fisiologia do indivíduo. Então, nesse caso, a gente vai estar falando que no treinamento esportivo, o mesmo treinamento vai ter efeitos diferentes em pessoas diferentes, já que cada indivíduo é único, formado por um componente genotípico e por um componente fenotípico. Nesse caso, a alternativa C vai ser a correta da terceira questão, né? O princípio da individualidade biológica. Terceira questão, então, item C. Quarta questão. A educação física escolar, em sua construção histórica, foi pautada por objetivos que estavam aliados a diferentes influências por ela recebidas. As assertivas abaixo destacam esses objetivos e respectivas influências. Assinale com V para verdadeiras e F para as falsas. Então vamos lá. Primeiro item. A saúde do corpo e a educação moral se tornaram uma das preocupações centrais da educação física sob a influência higienista. Então a gente relembra aí, né, nas tendências pedagógicas da educação física, a tendência higienista trabalhava exatamente a ideia da saúde individual e da saúde do indivíduo, né, tanto física como moralmente, né, um indivíduo forte, saudável e livre de vícios, né, um indivíduo forte moralmente também. Então, de fato, uma grande característica da influência higienista essa saúde do corpo e a educação moral do indivíduo. Então, primeiro item realmente é verdadeiro. Segundo item, o desenvolvimento de aptidões esportivas nos alunos mais aptos foi o principal objetivo da educação física no período de influência militarista. E aí muito cuidado, porque essa daqui é uma das principais pegadinhas dos concursos de educação física. Quando a gente fala das tendências pedagógicas da educação física, de fato a gente vai ter uma tendência que era muito focada no desenvolvimento de aptidões esportivas nos alunos, né? A gente buscava aí selecionar os indivíduos mais fortes, mais aptos esportivamente, justamente para representar o país em suas respectivas modalidades.
e esse período coincide com o período da ditadura militar. Porém, muito cuidado, né? Quando a gente fala desse período de desenvolvimento de aptidões esportivas no período da ditadura militar, a gente não está falando da tendência militarista e sim da tendência esportivista. A tendência militarista vai ocorrer na época do Estado Novo, né? Por volta dos anos 30 até 45. Então, muito cuidado, porque na tendência militarista a gente tinha a ideia de formar uma juventude forte, justamente para defender o país em casos de guerra, né? A gente estava em um período entre guerras, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, a ideia era formar indivíduos fortes para defender a pátria em casos de guerra ou para trabalhar nas indústrias, né? E aí também um sentimento de patriotismo, né? Servindo o país através do trabalho. Então, muito cuidado, quando a gente fala de tendência militarista, a gente tem esse período entre 30 e 45, e quando a gente fala desse desenvolvimento de aptidões esportivas, apesar de ter sido na ditadura militar, a gente está falando de tendência esportivista. Então, nesse caso, o item 2 é falso, porque não é influência militarista, e sim a tendência, a influência esportivista ou competitivista. Então, até agora, item 1 verdadeiro e item 2 é falso. Item 3. Formar alunos críticos, criativos e conscientes era a meta da educação física no período de influência esportivista, e aí é falso, né? Essa ideia de formar alunos críticos, criativos e conscientes vem após o período esportivista, né? Principalmente no fim da década de 70 e a partir da década de 80, né? Com as novas abordagens pedagógicas da educação física. Então não é papel da tendência da influência esportivista formar alunos críticos, criativos e conscientes, pelo contrário, né? O foco era realmente selecionar os indivíduos mais aptos, buscando sempre encontrar novos talentos esportivos. Então, por isso, item 3 também é falso. E por último, a formação de uma geração forte e energética necessária à nação era o objetivo da educação física numa visão progressista pós-década de 80, e aí é falso, né? Como eu falei anteriormente, a formação de uma geração forte e enérgica necessária à nação, tanto para defender o país em caso de guerra, como para trabalhar na indústria, a gente está falando da tendência militarista e não nessa visão mais progressista, né? Pós-década de 80. Então, por isso, o item 4 também é falso. Nesse caso, temos o item 1 verdadeiro e itens 2, 3 e 4 falsos. Nesse caso, quarta questão, alternativa C, é a correta. Quinta e última questão, no seu conceito mais amplo, a anatomia é a ciência que estuda macro e microscopicamente a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados. Identifique com V as verdadeiras e F as falsas. Item 1. Como funções importantes para o esqueleto, podemos apontar proteção, sustentação e conformação do corpo, local de armazenamento de íons cálcio e fósforo, sistema de alavancas que, movimentadas pelos músculos, permitem os deslocamentos do corpo e local de produção de certas células do sangue. E aí, perfeito, né? Quando a gente fala de anatomia sistêmica, né, o conhecimento de cada um dos sistemas anatômicos, de cada parte do nosso corpo, a gente vê que, de fato, o sistema esquelético tem exatamente essas funções, né? Então, de fato, item 1 é verdadeiro. Item 2. No momento em que o músculo tríceps braquial se contrai para fazer a extensão do antebraço, o músculo braquial opõe-se a este movimento, retardando-o, a fim de que ele não se execute bruscamente e, nesse caso, atua como um agonista, e aí o item é falso, né? Nesse caso, como a gente está realizando uma extensão do antebraço, o músculo agonista vai ser justamente o tríceps braquial. O agonista é aquele que realiza a ação propriamente dita. Se a gente está falando de uma extensão do antebraço, o músculo que realiza essa extensão é justamente o tríceps braquial. O braquial, e assim como o bíceps braquial também, nesse caso, vão ser músculos que vão ajudar a retardar o movimento
justamente impedindo que ele seja realizado de forma brusca. Nesse caso, eles são considerados, no caso da extensão do antebraço, eles são, tanto o bíceps braquial como o braquial, são considerados músculos antagonistas. São músculos que realizam a ação oposta ao músculo agonista, fazendo assim um retardamento dessa contração, né? Controlando essa contração justamente para que ela não seja executada de forma brusca. Então, por isso, o item 2 é falso, pois o braquial, nesse caso, não é agonista, mas sim antagonista. Item 3. As fibras musculares podem reduzir seu comprimento em relação ao estado de repouso de cerca de 1/3 ou metade. O trabalho realizado por um músculo depende da potência do músculo e da amplitude de contração do mesmo. Então, nesse caso, a gente teria T igual a F vezes C, e aí é verdadeiro, né? Quando a gente fala de trabalho, a gente está falando, pensando na física clássica, de força vezes o deslocamento. Então, nesse caso, vai ser a potência do músculo, né? A força realizada pelo músculo vezes a amplitude de contração desse músculo, que é o deslocamento. Então, realmente, quando a gente fala de trabalho, força vezes deslocamento é exatamente o que o item 3 traz. Então, nesse caso, temos também o item correto. Até agora, verdadeiro, falso e verdadeiro. Continuando, o item 4. Embora apresentem consideráveis variações entre elas, as junturas possuem certos aspectos estruturais e funcionais em comum que permitem classificá-las em 3 grandes grupos: fibrosas, cartilaginosas e sinoviais. E aí, perfeito, né? Outra nomenclatura para essas classificações, esses grandes grupos de articulações, seriam articulações: as sinartroses, as anfiartroses e as diartroses, né? As articulações fibrosas, cartilaginosas e sinoviais. Então, o quarto item também é verdadeiro. E por último, a coluna vertebral é constituída de 38 peças esqueléticas, as vértebras colocadas umas sobre as outras no sentido longitudinal, de modo a formar um conjunto que se estende pela nuca, tórax, abdômen e pelve, composta por 8 vértebras cervicais, 13 torácicas, 6 lombares, 6 sacrais e 5 coxígeas. E aí é falso, né? Quando a gente fala da coluna vertebral, a gente vai ter 33 ossos, né? 33 peças esqueléticas, e aí nesse caso ele adicionou uma vértebra a mais em cada uma das regiões. Então, ao invés de 8 vértebras cervicais, na verdade são 7, são 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígeas, totalizando aí as 33 peças esqueléticas. Nesse caso, ele realmente adicionou um osso a mais em cada uma das regiões da coluna e por isso o item é falso. Então, nesse caso, nós temos verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Item D é o correto dessa quinta questão. E com isso, finalizamos a nossa aula, nossa segunda aula trabalhando questões da banca FUMARC. Espero que tenha ajudado. Se tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. E se tiver qualquer dúvida, fico à disposição, tanto lá no nosso Instagram, @concurso-sede-física, ou pelo nosso e-mail, ou aqui mesmo pelo nosso canal do YouTube. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.